Eu sou a doutora Luciana Pricoli Vilela, médica geriatra. Quando nós lidamos com idosos, uma dúvida que surge frequentemente é até quando o idoso pode continuar dirigindo. Uma pessoa que chega até uma idade avançada dirigindo, provavelmente dirige não só por necessidade, mas por gosto. Porque, de fato, dirigir nos dá uma sensação de independência e de autonomia que muitos idosos prezam grandemente. Muitos dos idosos de hoje, eles são de uma geração que acompanhou o grande boom do desenvolvimento da indústria automobilística. E para eles, o carro traz uma ligação afetiva e uma ligação de um tempo passado, de uma época de muito glamour, de muito brilho em relação ao automóvel. Foi uma época, inclusive, de grande desenvolvimento das estradas automobilísticas aqui no Brasil. Mas nós não podemos esquecer que, além de dirigir ser um prazer, é uma grande responsabilidade. Porque ter a autorização para dirigir, ter carteira de motorista, é quase como ter uma espécie de porte de arma. Qualquer meio de transporte pode ser uma arma que pode se voltar contra nós ou contra outras pessoas da sociedade. Nós sabemos que a faixa etária que mais se envolve com acidentes automobilísticos e que morre são os jovens, aqueles que começam a dirigir, aqueles especialmente rapazes na década dos 20 anos. Mas depois dos jovens, quem mais morre no trânsito são os idosos. E eles morrem tanto em acidentes em que eles estavam dirigindo, como em acidentes em que eles foram envolvidos. Há muitos atropelamentos de idosos, mas também, muitas vezes, quando os idosos estão dentro do automóvel e que sofrem um acidente, eles morrem mais do que os adultos. Por quê? Porque a sua saúde costuma ser mais frágil. Portanto, nós precisamos realmente levar a sério esse assunto de dirigir. E o primeiro conselho que eu dou é que todos nós que dirigimos precisamos estar abertos para a possibilidade de ter que parar de dirigir por alguma razão, especialmente por alguma razão de saúde. E nós precisamos ter isso já na nossa cabeça, porque no futuro, se alguém nos alertar quanto a isso, nós precisamos ter a humildade e a abertura de mente para realmente seguir o conselho e deixar de dirigir temporariamente ou definitivamente, se for o caso. Agora, para aqueles que já são idosos hoje e que dirigem, às vezes não é fácil introduzir esse assunto. Por isso eu sugiro que nas famílias se converse sobre o assunto com certa frequência, pais e filhos de todas as idades. Inclusive dando abertura para que as pessoas queridas possam nos advertir caso comecem a notar que nós não dirigimos bem e que talvez nós precisemos de um treinamento a mais ou, dependendo das circunstâncias, deixar que outros dirigem e parar mesmo de dirigir definitivamente. Nós podemos introduzir essas conversas, especialmente com os idosos, aproveitando um momento em que o automóvel tem que ir para o mecânico, para uma revisão, aproveitando que é preciso renovar a carteira de motorista, ou uma circunstância em que houve algum pequeno acidente, precisa arrumar alguma coisa da funilaria do automóvel. Ou mesmo nós podemos aproveitar notícias de acidentes automobilísticos para introduzir esse assunto com o nosso familiar. Olha, você viu que outro dia, nossa, você viu esse acidente? Que feio, nossa, morreram não sei quantas pessoas, puxa, que perigo. Aliás, como é que tá isso? Você tem se saído bem na direção? Bom, é preciso ter criatividade e ver como introduzir o assunto. Também é preciso pensar quem que é a melhor pessoa para conversar sobre isso, sobre esse tema. Pode ser que a melhor pessoa seja um cônjuge, pode ser que seja um filho, um neto, ou uma pessoa desconhecida, um amigo, ou o médico. Esse assunto ele é importante e precisa ser levado nas consultas, por exemplo, de geriatria.
Muitas vezes eu tive que abordar o assunto e vou dizer, nem sempre é fácil. Eu me lembro, por exemplo, de uma paciente minha que claramente estava começando a ter uma síndrome, abrindo uma síndrome demencial. Para mim era claro que ela deveria parar de dirigir, que era uma situação de perigo. Eu conversei com ela sobre isso e ela ficou muito brava comigo e depois não quis voltar mais em consulta por causa disso. E depois de um tempo a família já acabou conseguindo trazê-la novamente. Mas pode acontecer da pessoa ficar chateada por causa desse assunto. Mas nós não podemos nos omitir. E quais são os possíveis sinais de alerta para que indiquem que talvez uma pessoa precise parar de dirigir? Eu vou dizer aqui alguns. É por isso que é importante nós acompanharmos o idoso em alguns percursos, para que a gente veja, avalie como é que ela está saindo na direção. Então, quais são os sinais? Confusões frequentes com as sinalizações de trânsito. Às vezes entrar na contramão, não perceber as cores do semáforo, infringir, acelerar quando não é hora de acelerar. Confusões para entender onde está, qual é o melhor caminho, inclusive de caminhos que antes eram conhecidos. Dificuldade para estacionar, dificuldade para usar a marcha ré, dificuldade para usar os pedais, às vezes faz um pouco de confusão com os pedais, ou fica freando com muita frequência, está inseguro, tem medo, acha que não está enxergando direito, que não está ouvindo direito, não consegue conversar minimamente, sem cometer nenhuma infração ou nenhuma barbeiragem, vamos dizer assim. Esquecimentos frequentes do freio de mão, andar com freio de mão puxado ou não totalmente liberado, uma insegurança evidente, a pessoa fica nervosa enquanto dirige, excessivamente nervosa. E, obviamente, os problemas que vão acontecendo com o carro. Nós vamos começando a perceber que a pessoa está batendo demais, raspando demais o automóvel, seja na garagem, seja na rua. Multas frequentes, todos esses são sinais de alerta que nos falam da necessidade de pedir para que essa pessoa pare de dirigir. Agora, também é importante a gente oferecer alternativas para essa pessoa, dizer que nós vamos pegá-la, levá-la, mandar um motorista, ensiná-la a usar o aplicativo pelo celular ou nós mesmos chamarmos pelo celular, pelo aplicativo, os motoristas ou taxistas. Nós precisamos ajudar essa pessoa idosa a entender que nós vamos garantir a ela a sua continuidade de independência. Ao contrário, que ela vai ter muito mais facilidades, por exemplo, usando aplicativos, usando motoristas de aplicativo ou taxistas. Por quê? Costuma ser mais barato usar serviços de aplicativos do que manter um próprio automóvel, especialmente para usos muito limitados. Agora, se nós percebemos claramente que aquele idoso dirige muito mal, está em perigo e pode colocar em perigo outras pessoas, e se uma conversa razoável não surte efeito, se o idoso insiste em continuar dirigindo quando é perigoso, talvez seja mesmo o caso de nós tomarmos medidas um pouco mais drásticas. Por exemplo, pedindo para que um policial o advirta, ou seja, que alguma autoridade lhe dê uma advertência um pouco mais séria, para ver se ele se conscientiza disso, ou, dependendo do caso, nós precisamos realmente levar o automóvel para o mecânico e não devolvê-lo mais, especialmente naqueles pacientes que estão começando com uma síndrome demencial, que em geral são os que não conseguem reconhecer que eles já não são mais capazes de dirigir. Muitas vezes é necessário realmente levar o carro embora, desaparecer com o carro, porque o perigo de que ele continue usando é maior. E isso é uma forma de proteger o idoso, proteger a nossa família e proteger toda a sociedade. E nunca se esqueça que nunca é tarde para melhorar.